Vamos nessa. Sejam muito bem-vindos à nossa Visão Empreendedora, esse podcast que veio para dar voz e vez aos empreendedores que são visionários e têm feito a diferença, promovendo solução, gerando impactos nessa geração. E eu tenho a oportunidade aqui de estar recebendo um convidado, mas antes eu quero que você curta, comente, compartilhe, porque aquilo que é bom deve ser compartilhado. E parafraseando o meu convidado aqui, depois eu vou pedir para ele falar aqui, mas quero destacar, né, os nossos apoiadores, né? Nós temos aí, o Visão Empreendedores tem um apoio da Logimex, Comércio Exterior, e temos também da Pisani, Advocacia Tributária Aduaneira. Muito obrigado aí pelo apoio. E você que está aí, se quiser saber mais, vai estar no link aí do nosso podcast. Sem mais delongas, vamos apresentar o nosso convidado, porque ele veio de longe. Eu ia falar que exclusivo para o podcast, mas apesar do podcast estar prometido, enfim, ele veio visitar a família aqui no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, e nada melhor do que receber aqui nosso querido Paulo Oliveira, de Flórida e Orlando para o Rio de Janeiro. Flavão, prazer muito grande, meu irmão, estar aqui com você. Esse podcast que está prometido há bastante tempo, né? A gente, desde lá de Orlando, conversamos bastante. E uma honra muito grande, muito obrigado pelo convite, cara, estar aqui nesse trabalho maravilhoso que você tem feito, né? Levando visão para os empreendedores, né? Levando valores e dando voz, né? Eu achei muito bacana esse logo, dando voz para empreendedores que realmente, né, estão transformando não só a sua vida, mas transformando a vida de muitas pessoas através do seu testemunho de vida, né? Então é um prazer muito grande para mim, uma honra muito grande estar aqui nessa tarde com você. A honra é minha aí. E com certeza, vocês vão ver vários insights, tanto o meu quanto do Paulo aqui, que a pegada é essa. E é possível para você. Paulo, vamos lá, porque a galera tá esperando aí, né? O que vai sair daqui? Começa aí por esse bate-papo. Todo mundo quer saber, né? Quem não conhece o Paulo, não sabe o que tá perdendo. Já segue aí na rede social aí, fala a rede social logo, o pessoal já conhecer. E se apresente-se aí pro público. Bem, Flávio, mais uma vez, boa tarde, né, para toda a tua audiência aqui. A gente está simultaneamente aqui no meu perfil no Instagram, no teu perfil no Instagram, né, que não vai ficar gravado, mas vai ter oportunidade de pegar também o conteúdo. Então, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, né, e resumidamente, né, vou tentar aqui sintetizar, porque a história é longa, a gente ficaria aqui horas e horas, e graças a Deus a gente só tem 1 hora no Instagram, né, então a gente tem que ser conciso e objetivo, né. Então, para resumir, né, quem é o Paulo Oliveira, né? Paulo Oliveira é o pai da Manu, esposo da Lu, pai da Manu e da Gabi, né? É um ex-favelado, vamos dizer assim, né? É um cara que nasceu no subúrbio do Rio de Janeiro, para não falar na miséria do Rio de Janeiro, né? Eu sou oriundo de Realengo, mais precisamente da favela do Batã. Então, eu cresci toda a minha infância vivendo muito próximo dessa marginalidade, né? Da margem da sociedade, né? Não digo não envolvido com nada, né? Mas a margem da sociedade, e consegui vencer na vida, né? Consegui dar uma vida digna para minha família, para minha esposa, para minhas filhas. Consegui ter sucesso aqui no Brasil, a gente vai falar um pouco sobre isso, na minha carreira como administrador, como contador, né? Tenho as 2 formações. E hoje estou construindo uma nova história nos Estados Unidos, né? Como contador, como tax advisor, apoiando empresas e famílias, né, a terem também a sua vida transformada, assim como eu transformei a minha vida. Então, esse é o Paulo em poucas palavras, vamos dizer assim. Em pouquíssimas, né? Ele nem citou das formações, mas quem acompanhar vai ver aí. Porque muito além, eu costumo dizer, de formação e conhecimento, é o que você faz com o conhecimento que você adquire. Exatamente. É isso que a gente vai fazer aqui nessa tarde, né? Tentar mostrar para as pessoas com insights, né, que a gente teve na nossa vida. E tá tendo, porque a vida, Flávio, é um eterno aprendizado, né? A gente nunca esgota o aprendizado. É todos os dias, né? Todos os dias a gente está aprendendo. Eu tinha mais ou menos uns 7 meses que eu não vinha ao Rio de Janeiro, e cada dia que eu passo nessa cidade, mais de ter nascido aqui, a gente vai aprendendo, né? Coisas novas que vão acontecendo, coisas boas, coisas ruins, e assim, a gente vai aprendendo com tudo. Então a gente sempre está em desenvolvimento, e isso que a gente vai fazer aqui nessa tarde, passar insights para que as pessoas também possam mudar a sua vida. Esse é o nosso objetivo. Isso aí, Paulo. Você falando assim, eu particularmente eu amo impulsionar pessoas, né? Quem me conhece sabe, de dar voz e vez, esse slogan é verdade, e impulsionar. Empreendedorismo, para mim, assim, é uma virada de chave, né? Nós vamos falar sobre isso. Sim. Você citou aí da sua origem, assim como eu, e como muito da audiência pode se identificar. E como essa chave virou no início ali, né? Você estava no local, assim como quem conhece, né, a realidade, ele falou de Batã, mas são comunidades. São comunidades, né? Quem está no Rio de Janeiro sabe. Antigas favelas, que agora usa como comunidade. É um lugar que falta
de tudo, né? Desde saneamento básico, Uhum. estrutura, educação e referências. Sim. E eu quero ouvir de você, né? Como começou, qual a referência que você teve, Uhum. até para a gente poder ir nessa linha aí, porque empreendedorismo é isso, começa em você Sim. e por você, e ele começa a alcançar e impulsionar outras pessoas. Sim. Eu gosto de dizer, Flávio, que o empreendedorismo na minha vida começou muito cedo, né? Porque, como você tocou num ponto que para mim foi o maior desafio, né? Referências. Eu não tive grandes referências, não tenho na minha família referências de pessoas de sucesso no empreendedorismo, né? Só para você ter uma ideia, né? Tava falando de formação, eu fui o primeiro da minha família a ter uma graduação de nível superior. Que hoje é uma coisa muito comum, né? Hoje é bem simples você ter acesso a uma universidade, mas ali na década nos anos 2000, vamos dizer assim, né? A gente não tinha tanto acesso. Então, ou você passava na universidade pública, ou você ia para a universidade privada. E empreendedorismo sempre foi difícil para o empreendedor no Brasil, né? Nunca foi fácil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas o crédito, você começar do zero e do menos zero, no caso que era a minha situação, eu não tinha ninguém, né, como referência. Então eu costumo dizer que o grande desafio para mim foi se tornar a própria referência na minha família. E aí vem a primeira sacada, né? A gente fala muito de vendas, né? Que tudo na vida do empreendedor, né, gira em torno das vendas. E eu digo que a primeira grande venda, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 11 anos de idade, como vendedor, né? Como vendedor ambulante. Trabalhei vendendo na praia, vendendo na rua, sanduíche natural. A gente vai chegar um pouquinho nessa história, mas... Isso é uma escola, né? Uma escola prática. Uma escola prática, mas a principal venda que eu tive que fazer na minha vida para virar a chave lá e entender que sim, era possível sair daquela situação que eu nasci, foi vender para mim mesmo. Essa é a principal venda que qualquer um precisa fazer, é mudar a mentalidade, é entender que sim, é possível. Por que eu falo isso? Porque o sistema, o ambiente, ele oprime o indivíduo. Então, por exemplo, quando eu estava, por exemplo, na comunidade, cara, você pensar, por exemplo, hoje sou vizinho do Mickey, moro da porta do meu condomínio eu vejo o Magic Kingdom, os fogos do Magic Kingdom. Mas quando eu era criança, eu só escutava só os fogos da favela. Então, como que eu imaginaria que um dia eu moraria nos Estados Unidos? Cara, é uma coisa muito louca, muito longe. Não conseguia inimaginável, nunca imaginei isso pra mim. Mas por quê? Porque é impossível? Não, porque eu não acreditava nisso. Então, eu acredito que a primeira virada de chave que qualquer um, para sair da situação que eu saí, ele precisa primeiro vender para ele que sim, é possível. Tá? É possível você mudar de vida, é possível você sair de uma situação do zero ou do menos zero, como eu estava, né? Uma pessoa que morava num barraco, numa comunidade. Primeiro, a pessoa precisa acreditar, ainda que ela não veja o como fazer isso. Porque o sistema te oprime, de uma certa forma, para que você não acredite que é possível você sair daquela situação. E aí o grande motivo porque são poucas pessoas que saem dessa situação. São poucas pessoas que saem de uma situação extremamente difícil. E não estou falando só de questão financeira, estou falando de um todo como contexto de vida. Ela consegue, por exemplo, sair daquela situação que ela foi órfã de um pai, ou ela sofria violência doméstica, ela passava necessidade, ela é tão oprimida pelaquela realidade que ela pensa que a vida dela também vai ser assim. Então, o primeiro desafio para mim foi entender que, por mais que eu estivesse morando numa situação de violência, onde eu via a marginalidade, né, crescer todos os dias, pessoas sendo mortas todos os dias nas ruas, pessoas passando necessidade de alimentação, de falta de necessidades básicas, eu tive que entender que sim, se eu começasse a me mexer de alguma maneira, seja buscando pela educação ou pelo empreendedorismo, a minha situação poderia mudar. Então, logo com 12 anos, 11 para 12 anos, eu lembro que eu acreditei que sim, era possível eu mudar e sair daquela situação. Então, essa foi a primeira virada, vamos dizer assim, na minha vida, na situação lá no início que eu estava. Uau, acreditar, né? Você tocou não só acreditar, mas assim, ter certeza, tangibilizar isso, se apropriar dessa conquista, porque muitos acreditam, mas não se mexem. Então, assim, a questão toda é você tem que acreditar, que é o primeiro passo, mas você, mais do que acreditar, você tem que crer. E a crença, ela vai além do somente acreditar. Vai você se mover em direção daquilo que você quer. Então, quando você, por exemplo, quer montar um negócio, né? Você quer fazer pegar uma coisa simples, né? Você quer formar em contabilidade, nós somos contadores. Eu lembro que quando você vai estudar contabilidade, o que você começa a fazer? Você começa a ver blogs de contabilidade, você começa a conectar com profissionais, você começa a buscar informação. Então, você começa a se mexer em direção àquilo que você deseja. Então, quando você
acredita você crê de verdade, você toma posse, você se move. Exato. Você vai em direção daquele objetivo e não somente fica esperando. Que é o grande problema, né, de muitas pessoas que eu vejo hoje, é ficar esperando as coisas acontecerem. Deixar a vida levar? Não, isso aí não existe. É só na música lá, né? Todo respeito à música é bonita. Poesia, licença poética. É poesia, licença poética. Mas você tem que ser o motivador da sua vida. Você tem que ser a pessoa... Exatamente. A motivação... Exatamente, você falou tudo agora. Motivo para ação. Você tem que mover. Você tem que ser protagonista na sua vida. Porque, cara, para você sair de uma situação difícil, seja qual for, você tem que se mexer. Não adianta. Ninguém vai chegar batendo na tua porta, ó, tá aqui a solução do teu problema. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. E você sair de uma situação difícil como eu vim, requereu de mim uma ação muito grande. É um esforço muito grande, diferente do que as pessoas que já tinham uma estrutura. Eu sempre falo, né, quando as pessoas perguntam, não diferente de você, assim, Paulo falando, eu vivi retratado aqui, porque eu fui o primeiro também da minha família, de um lugar simples, fazer contabilidade. Na realidade, eu não tinha nem referência, né, não sabia nem que contador fazia. Era o mesmo caso que o meu. Que o contador fazia. E eu fui me expondo, quando você fala de você quer mudar de vida, eu fui me expondo aos cursos de férias, cursos... E um desses cursos eu conheci, né, um braço da contabilidade, DP, comecei a ter contato com profissionais. E dentro do que você falou, né, de você se expor, e a sua mente muda quando passa o desejo, né, de você acreditar que é possível e colocar ação, como eu estou falando aqui, de você ir buscando, às vezes um curso de férias, hoje tem um digital, na minha época não tinha. Não tinha. Mas hoje tem um digital. E quando você fala, né, até quero destacar aqui, eu passando na minha lembrança, quando foi o contador que eu entrevistei? Porque eu sempre entrevisto empreendedores de vários segmentos. Já teve comércio exterior, de vários segmentos. Mas contador é o primeiro. É o primeiro? Caramba, tô sendo abençoado aqui. Das Américas. Privilegiado. Colega de profissão. Você teve que importar um contador para entrevistar, isso mesmo? Não, é porque acaba que a pegada do empreendedorismo, né? Sim. Eu costumo dizer que, tem uma frase que eu falo, né? Que todo empreendedor de sucesso precisa de um contador para chamar de seu parceiro. Então, eu sempre levanto a bandeira da contabilidade. E esse programa aqui, ele é voltado para fora, por visionários, por empreendedores. E você é um contador visionário que empreendeu, e mais do que empreender no Brasil, foi empreender na América. Sim. Chama atenção isso, né? Mas eu quero que você venha ali, essa construção, como que a contabilidade entrou, essas portas foram... Tá. Assim, antes de ser contador, né, é importante até falar, eu acredito que contabilidade, cara, é a ciência dos negócios, né, a linguagem dos negócios. Então, cientista da riqueza. Como você traz, eu acho até importante você trazer outros contadores, né, porque o empreendedor que não entende hoje, pelo menos um mínimo de contabilidade, né, a gente tem um podcast também lá que você vai participar com a gente, que é o Empreender na América, que a gente fala de empreendedorismo. Eu vou comprar as passagens. Você vai abrir negócio lá nos Estados Unidos em breve, né? E a gente traz histórias de empreendedores e todo ponto a gente toca nisso, né? Que o empreendedor precisa entender de contabilidade. Mas é claro, o negócio não gira só em torno da contabilidade. Mas é fundamental que ele saiba ler os números, entenda o impacto da parte tributária, entenda a parte financeira. Mas antes de ser contador, eu sou administrador de empresas. Então, por que eu fiz contabilidade, na verdade? Né? Eu fui fazer contabilidade porque eu entendi exatamente isso. Que um bom gestor, um bom administrador, um bom gerente, um bom dono de negócio, ele não é ninguém se ele não falar a linguagem dos negócios. E antes de abrir escritório de contabilidade, eu tive outros negócios. Por exemplo, eu tive uma gráfica, né, na região aqui de Santa Cruz, que meu tio era meu sócio. Então, precisava se entender de contabilidade. Por mais que eu tivesse feito administração de empresas, a minha base fosse toda administração, gestão, marketing, eu não tinha um conhecimento profundo de contabilidade. Então, quando que surgiu a minha decisão de estudar contabilidade? Pela necessidade de entender melhor os números dos negócios. Muito bom ouvir você. E aí entra a contabilidade gerencial, que eu sei que você ama isso, né? Chama atenção. Por isso que eu falei, muito bom você falar, porque você tinha uma formação de administração. Tinha. A minha primeira formação, inclusive. E nessa caminhada aí, né, você, nessa busca pela mudança de vida, para galgar, aí entrou em empreendedorismo, que você já tinha essa veia empreendedora, porque na sua vida... Não tive que empreender para sobreviver. E aí você foi construindo, chegou a ter negócios e sentiu a dor... Já na falta de entendimento dos números, né? Cara, desde moleque, né, assim, você vai empreendendo, né? Você vai vendendo ambulante, aquele empreendedorismo informal, mas que vai ativando a sua veia empreendedora. Vamos dizer que não vai ativando, a gente não pode... há aquela questão que parece que empreendedorismo tem muito glamour, né? Não, o cara é empreendedor, o cara que tem várias lojas, o cara que tem um montão de funcionários. Não, cara, o cara que está empreendendo ali
Aqui, nós estamos aqui no Recreio dos Bandeirantes, daqui a algumas quadras tem a Praia do Recreio. Aproximadamente, né, vamos entregar a minha idade aqui, vamos colocar assim uns 25 anos atrás, eu tava aqui na Praia do Recreio vendendo sanduíche natural. Aí, de repente, se você frequentava essa praia, você foi me abordado viu- por esse rapaz. Se você um me viu pouco alguma mais- vez vendendo sanduíche natural e limonada, comenta aqui abaixo, porque muito provavelmente você pode ter comprado um sanduíche meu. Não adianta reclamar, tá? Já passou por... Já passou, né? Não, mas assim, isso é empreendedorismo, vai ativando isso. Mas é claro, você precisa avançar. Né? Você sempre fala, vamos avançar. Exato. Então, assim, esse é um lema, cara, que eu tenho na minha vida. Então, lá com 12, 13 anos vendendo na praia, por mais de ter essa veia empreendedora, de buscar a solução, não ficar esperando, eu falei, cara, eu preciso avançar. E na minha vida, Flávio, eu sempre tive isso em mente. Eu estou sempre buscando avançar de alguma maneira. Trabalhando no meu conhecimento, né? Não esperando que alguém faça isso por mim. Então, quando eu saí da praia, fui trabalhar trabalhei para outras empresas também, trabalhei para empresas multinacionais na área de construção civil, mas eu sempre entendendo que eu precisava avançar. E a contabilidade foi um dos maiores avanços que eu tive, né? Porque Olha aí, ó. Escuta isso. a contabilidade foi um dos maiores avanços. E eu digo, cara, independente se você é contador ou não, você precisa entender, repito, precisa entender de contabilidade. Se você não entende de contabilidade, de finanças, o mínimo para gerir o teu negócio, você está perdido. Você está perdido. E a chance de você quebrar é muito grande. Muito grande. Então, precisa entender para você poder avançar, né? E chegar em outro patamar. Então, eu, foi 2016, né? Eu estava terminando meu contrato com uma multinacional brasileira, né? Na verdade, não só brasileira, multinacional mesmo. Ela Segmento de estava construção. de construção civil. Trabalhei em grandes projetos Mais aqui no uma Rio de Janeiro. coincidência. A gente foi, né? Já tá falando sobre isso, Trabalhando né? em Projetos paralelos ali, mas trabalhava em grandes projetos como construção do Maracanã, a reforma do Engenhão, quem está aqui no Rio de Janeiro sabe, construção de metrô. Morei na Venezuela por essa empresa, né? Durante 2 anos tive a oportunidade de gerenciar a parte financeira da Venezuela. E eu fui entendendo como intraempreendedor, que também existe o intraempreendedor, que é o cara que está dentro de uma empresa, mas ele tem uma visão empreendedora, né? Ele tem uma visão lá dentro que ele, por mais que seja funcionário, ele entende que ele faz parte do negócio e o negócio gira em torno dele e ele precisa agir para isso. Faça um paralelo. Insights, hein? Como eu digo aqui, pro pessoal que me acompanha, isso aí é um insight. Vamos lá. E eu digo mais, cara, não existe tanta gente empreendedora como brasileiro. Tá? Eu posso falar, pessoal, os Estados Unidos é o país de empreendedorismo. É sim, tô lá e eu vejo que o pessoal se movimenta, mas não podemos diminuir o comportamento do brasileiro. Como eu disse, só você sair aqui na rua, você vai encontrar um empreendedor que está ali buscando, seja por sobrevivência, seja por necessidade, mas ele está se reinventando. Então eu estava numa empresa, né, como intraempreendedor, buscando soluções para o negócio. Boa. A partir do momento que virou a chave, eu falei, cara, eu preciso construir algo para mim agora, né? Eu preciso desenvolver algo que eu venha colher os frutos de forma perpétua. Então eu estava nessa empresa, né, fui desligado dessa empresa depois de 8 anos, e eu estava com as minhas filhas pequenas, né? Eu pensei, cara, preciso buscar uma solução. E aonde que eu busquei a solução? Na contabilidade. Que eu não tinha formação em contabilidade, estava terminando a faculdade de contabilidade quando eu saí dessa empresa. Tanto que eu termino a faculdade de contabilidade, e depois de 4 meses, com o CRC na mão, eu abro o escritório. Então, assim, eu acho que foi quase um recordista de abertura de escritório, de alguém que passa na prova do CRC e abre o escritório. Já abre o escritório. Então, 4 meses já estava abrindo o escritório. Por quê? Porque eu entendi lá dentro, como um empreendedor dentro de um negócio, que eu precisava entender de contabilidade para poder gerir a minha empresa. Exato. E aí eu digo, repito, né, contabilidade foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque a contabilidade me deu a possibilidade de ajudar outras pessoas. Né? Então, eu acho que esse é o maior salário na tua profissão, é quando você faz algo que realmente você está beneficiando vidas. Isso. Né? É E muito bem. eu vejo muito isso através do teu trabalho, tanto o Visão Empreendedora é isso, o Empreendedor da América Podcast também a gente faz esse trabalho, é justamente levar a mensagem de ajudar pessoas a saírem do ponto A para o ponto B. Então, pô, você não trabalha com números, você não trabalha com imposto. Não, cara, imposto, tax planning, tax advisor, a contabilidade é só um mecanismo para poder ajudar você a melhorar de vida. Esse é meu pensamento. Ponte, né? É uma ponte, é uma ferramenta. Então, quando você faz a sua profissão ter sentido, e a contabilidade é fácil você encontrar esse sentido, porque todo mundo precisa organizar suas finanças, precisa se organizar tributariamente, a sua vida fica mais leve. Né? E você trabalha não só por claro que vamos ser hipócrita, você quer ganhar dinheiro, você quer crescer. Você precisa, né? Mas você ver o tem melhor para sua família, todo mundo busca isso, né? mas você tem um motivo social que é justamente
ajudar pessoas a se organizarem, empresas a se organizarem. Porque você ajuda um negócio a se organizar hoje, você está gerando emprego, você está gerando oportunidade para que famílias também venham prosperar. Tem dito isso, é bom um amigo vindo da América aí, apesar de brasileiro estar lá, está tendo esse olhar. E eu destaco, Paulo, que a contabilidade é uma ciência social. Muitos pensam que pessoal confunde mas muito. a ciência social, o que quer dizer? O que o Paulo mencionou aqui. O pessoal confunde bastante, né? Porque como mexe com números, né? Isso. Você mexe com números, então, cara, você vê tudo como número, pelo contrário. Né? Eu acho que se o cara que trabalha com contabilidade, ele só olha para uma empresa só como um CNPJ, né? Ou olha para a pessoa só como um CPF, ele está fadado ao fracasso. Porque ali tem uma história, ali tem uma vida. Você vai abrir uma empresa de um cliente. Muitas das vezes, aquele cliente pegou todo o dinheiro da rescisão dele e está recomeçando a vida. Ele terminou uma relação de trabalho e ele tem uma esperança, cara. Então, olha a responsabilidade. Uma orientação errada, uma orientação tributária errada que você der para um cliente desse, você pode jogar a família inteira, né, numa lata do lixo. Eu tenho experiências, Paulo, quando uma pessoa chega, casos como esse, né? E eu tenho a seguinte, eu uso meio que, não são frases, mas são filosofias de vida que a gente vai adquirindo. Entender para melhor atender. Exatamente. Não existe fórmula pronta. Você é contador de muitos anos de experiência, eu tenho, não vou entregar minha idade aqui, mas atuei, como o Paulo mencionou aqui, acabou que nós descobrimos depois que nos conhecemos, verdade. que trabalhamos em paralelo, no segmento dessas companhias, enfim. Eu conto na minha história, quem quiser vai lá na parte do podcast que eu conto a minha história, mudou na minha vida, mas não é sobre mim, eu estou destacando aqui o que o Paulo está falando, né? E essa visão do contador como um provedor de informações valiosas para tomar decisão. E quando a pessoa te procura, ela tem um anseio e um propósito. Ela tem assim, e ela quer o quê? Um farol, uma luz. Uma direção. Os números, eles comunicam. Aí vem outra paixão. Você está me vendo aqui, o podcast é uma outra paixão. Comunicação. O que o contador está fazendo comunicando? Se os números comunicam, quem sou eu para ficar calado? Tem que se comunicar. Então eu faço isso já há tempo. Depois que eu fazendo esse paralelo, desde, né, quando eu comecei a empreender no meu escritório, sempre tive esse olhar de ouvir, entender, porque comunicar não é só falar, é você ouvir, entender para melhor atender e ser um comunicador de uma forma que a pessoa entenda. Comunicar não é só falar de uma linguagem técnica. Eu e o Paulo somos contadores aqui, se começamos a falar como o contabilês, talvez a audiência não vai conseguir. Sim. Mas a comunicação é a habilidade de fazer o outro entender o que eu sei que pode conduzir e contribuir para o seu progresso. Exatamente. Aí vem o impacto social. Exatamente. Paulo falou com maestria aqui. E eu quis dar esse destaque como insight para quem está ouvindo, seja contador, seja empreendedor. Empreendedor, aproveite para entender mais da contabilidade. E contador, olhe para o seu cliente, como o Paulo falou, como uma pessoa, um CPF que tem anseios, tem uma família, ele tem uma equipe, tem um impacto social, ele tem uma equipe. Imagine, o teu empreendedor ele precisa ter você como parceiro. E eu falo pro empreendedor visionário que todo empreendedor de sucesso precisa de um contador o quê? Para chamar de seu parceiro. Seu parceiro. Seja o Flávio, seja o Paulo, inúmeros outros de competência que eu conheço. Destaca aqui, levanta a bandeira de toda uma classe. Exatamente. Não, perfeito, cara. E exatamente isso. E aí essa missão a gente vem levando, né? Desde que eu decidi a empreender na área de consultoria contábil, financeira, a gente vem se deparando com várias situações que a gente realmente pode mudar a vida das pessoas, né? Claro, vamos ser bem sinceros. A primeira transformação de vida que você tem é a sua, né? Voltando um pouquinho aqui, a minha situação que eu vim lá de trás, né? Então, a primeira transformação de vida, principalmente quando eu saí do Rio de Janeiro, Flávio, isso foi em 2018, né? Isso tem mais ou menos uns 6 anos atrás. Então, eu consegui, pela tecnologia, pela contabilidade, dar uma vida melhor para minha família. Não vou ser hipócrita com isso. Tá? Porque não adianta também você estar querendo tirar a pessoa do buraco e você está indo para o buraco, né? Você não pode salvar se você não está salvo. Então, primeiro beneficiado quando você começa a entender de gestão, de finanças, é você mesmo, né? Você começa a fazer... Né? Exatamente, o maior case é a sua vida. Então, esse ciclo virtuoso, que eu costumo dizer, que é o ciclo da semeadura, né? Eu sempre falo que a única preocupação que você tem que ter na sua vida é semear. A gente não tem que se preocupar se o outro está retribuindo, ou se o outro está te considerando, ou se o cliente está te valorizando. Meu cliente não me valorizando, mas você está se valorizando? Você está semeando? Porque se você semeia, cara, a lei da semeadura não vai falhar nunca. Ela vai voltar. Então não importa, você pode semear, talvez a terra que está semeando seja um pouco dura naquele momento. Peça sabedoria. Mas se você continuar semeando, você vai encontrar uma terra fértil.
você não pode parar de semear e desanimar com os nãos que você leva na vida, né, com as pancadas que você leva na vida, porque no empreendedorismo, né, você fala muito da visão empreendedora, é importante que nessa visão empreendedora a pessoa entenda que não é uma visão de céu de brigadeiro. É uma visão de tempestade, de furacão. Eu que vim da terra do furacão, né? Moro na terra do furacão. Olha que eu quase que tive uma experiência. Você quase passou por isso, né? Meu avô, tem uma história aí, depois eu conto. É uma visão, tem uma nuvem que fala de cumulonimbus, né? Eu acho que o nome é esse, não sei. Uma visão que tem uma nuvem muito grande, escura na sua frente, cara. E você precisa entender que momentos difíceis você vai passar. Você vai passar por dificuldade, adaptação, você vai tomar muita pancada, não é fácil, né? O pessoal me vê hoje na América e a pessoa fala assim, pô, esse cara deu uma sorte tremenda, né? Tá na Disney, tropeçou, tá na Disney. Tropeçou, tá na Disney, né? Vem pro Brasil quando quer vir, volta. Cara, não é fácil assim. Quem vê palco não vê bastidor. Exato. Então, o trabalho que é feito... Ontem você mandou mensagem pra mim, acho que era mais 8, 9 horas, mais ou menos da noite, né? Eu tô aqui de férias, eu tava terminando um treinamento ontem. Um treinamento porque a partir de janeiro eu começo Tech Season nos Estados Unidos. Então, a gente já vai se preparando pra janeiro. E eu tô de férias, vamos dizer assim, né? Entre aspas, mas antenado nas coisas que estão acontecendo. Então, existe todo um preço a ser pago dentro da visão empreendedora, que o empreendedor, o contador, que também é empreendedor, precisa entender que as coisas não são da noite para o dia, né? E uma das coisas que eu tenho aprendido muito, principalmente nessa minha carreira internacional, tanto na Venezuela quanto nos Estados Unidos agora, é ter paciência com as coisas. É saber que existe time para as coisas, existe processo para as coisas. O americano, ele respeita muito o processo. Muito bom. E eu vou pedir para você destacar isso, mas quando você estava falando aí, eu lembrei, né, à toa que tem a águia. Tem a águia. A águia, se você for parar para pensar, ela voa alto, né? Voa alto para ter uma visão total. E sabe que ela voa alto? Porque ela voa contra o vento. Ela voa, exatamente. E ela voa para ter uma visão ampla e contra o vento. Faz total sentido, porque o empreendedor é isso, né? Ele vai contra. Exato. Quando você empreendeu, as pessoas te apoiaram de cara assim? Não, cara, não só quando empreendeu, até hoje muita gente não apoia. Eu fiz só até você, hoje. então, né? Gente, é natural. Eu fiz um post hoje, quem tá assistindo aí, depois vai ver lá um stories que eu vi. Acho que foi o Thiago Brunet que tava falando. Não sei, eu achei legal o vídeo, eu coloquei. Quando eu acho o vídeo legal, eu sempre compartilho. E uma coisa que ele fala legal, eu acredito muito, eu sou um cara, você sabe, cristão, você também acredita muito na Bíblia. E uma coisa que é a realidade, né? O profeta, ele não tem honra na sua própria terra. Exato. Então, assim, não espere se você vai começar um negócio. Primeira visão que você precisa entender. Quem Vamos tá lá, próximo de... Sessão realidades. Vamos Quem lá. tá próximo de você vai ser o último a te apoiar. E aí eu vou te falar, talvez, do seu irmão, pai, primos, Bem vizinhos, próximos. colegas de faculdade. Porque as pessoas não... Isso é bíblico. Não é porque você é ruim. E não é porque eles são ruins também, não. É porque a gente acaba levando para o lado pessoal. Poxa, fulano não curtiu meu vídeo. Poxa, fulano não valorizou meu conteúdo. Pô, o cara me conhece há tanto tempo e simplesmente deixa de lado e visualiza e não faz nada. Gente, isso também acontece comigo, acontece com o Flávio, acontece com todo mundo. Mas por que acontece isso? Porque você nunca vai ter honra na sua própria terra. Isso já está escrito. Então você precisa ter paciência e entender que lá na frente as pessoas, você seguir trabalhando, seguir semeando, como eu disse, seguir semeando em você, aprendendo, desenvolvendo, quase que não sai, desenvolvendo, você vai colher os frutos, as pessoas vão acreditar em você. Então, você não pode ficar frustrado, porque a pessoa pensa, olha, poxa, meu pai não me apoiou, minha mãe não me apoiou, ou meu irmão não me apoiou, me criticaram, falaram que eu era um burro, falaram que eu não ia dar certo, e aí eu vou parar. Gente, no mundo, se não me engano, tem 8 bilhões de pessoas, eu não sei o número certo. Você tem noção de quanta gente é isso? Pra você ficar olhando só pra você ficar olhando para 5 pessoas, eu não estou dizendo que você não tem que amar seu próximo. Você tem que amar seu próximo. Mas você não pode parar jamais por falta de apoio. Eu, por exemplo, você grava conteúdo já tem um tempo. Eu já gravo conteúdo desde que eu comecei o escritório. Eu diminui o ritmo, voltei, mas eu nunca parei. Então, nunca parei. E tudo na minha vida, eu acredito que tudo que você visualiza para sua família, você tem que entender que momentos bons e ruins virão. Falta de apoio é inevitável, não tem como. Até porque, vamos ser bem sinceros, as pessoas têm sua vida para viver, né? Eu tô aqui no Rio de Janeiro essa semana e, cara, eu entendo, as pessoas estão no corre-corre. Eu tô de férias durante a semana, resolvendo algumas coisas. Mas as pessoas têm seu trabalho, têm sua família. Ninguém pode ficar parando a sua vida para poder, não, vou receber o Paulo de Orlando. Não dá, porque as pessoas estão na sua vida. Isso aponta para a maturidade de uma jornada de vida, né? Como a gente falou aqui. O empreendedor, quando ele transiciona, né? Isso. A mentalidade. A mentalidade. Volta daquele ponto lá atrás, né?
que você não tem referência de ninguém e você primeiro precisa fazer, a venda mais importante que você precisa fazer é para você mesmo. É entender que o seu sucesso, as suas conquistas não dependem nem do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, né, dos seus filhos, dos seus amigos de faculdade, dos seus companheiros de classe, não depende de ninguém. Óbvio, se você tiver apoio, ótimo. Mas se não tiver também, não vai mudar em nada. É isso que é importante entender. Porque tem uma... Esse dia eu vi um vídeo, cara, bem interessante, de um palestrante que falava exatamente isso, que crítica e elogio, ele pega e coloca na mesma bolsa e dá 0 grama. Eu não lembro quem foi que falou, mas nossa, a frase não é minha. Então, assim, o apoio ou a falta do apoio não pode ser balizador para você continuar avançando. Exato. Porque se for assim, um dia que você tiver apoio, você faz, e o dia que você não tiver, você fica parado. Então, você precisa entender que o teu objetivo né? Depende só de você. Agora, voltando, sobre respeitar processo, porque você... Isso, a gente acabou falando... Não, mas é exato. Não fui, eu trouxe, né? Porque você traz essa trajetória e você respeitou o processo. Respeitar processos, cara. A gente, brasileiro, eu me incluo nisso também, a gente é aculturado no Brasil a querer sempre encontrar um caminho mais rápido. E isso é refletido no número, por exemplo, de fraudes que você tem financeiras no Brasil, né? Apostas. Jeitinho, eu quero ficar rico mais rápido, eu quero formar mais rápido. Aí você tem as apostas aqui têm crescido absurdamente. Não só aposta, mas, por exemplo, tudo que você quer encontrar um jeitinho mais rápido, na maioria das vezes vai te levar para um caminho tortuoso e com péssimos resultados. O cara quer formar mais rápido, aí vai lá quer comprar um diploma. Aí o cara quer ter uma casa mais rápida, aí vai se envolver com crédito, com juros errados, financiamento errado, com fraude de imóveis. Enfim, o brasileiro tem uma cultura de querer encontrar as coisas mais rápido. E, cara, experiência minha de vida, as minhas coisas demoram. Tudo na minha vida é demorado. Assim, eu entendo, hoje eu tenho uma maturidade, mas já sofri muito com isso, sendo bem sincero, por ser brasileiro e me colocar nessa situação de que a gente quer mais rápido. Não, eu sou brasileiro, não tem até um termo que fizeram assim, mas brasileiro não desisto nunca. Eu vou insistir. Isso é legal, é perseverança, mas existe momento que tudo que você tem que fazer é nada. Existe momento que você precisa esperar. Avaliar, né? Isso não, e tem horas que tudo que você precisa fazer é silêncio. Porque a gente tem um hábito, não, eu vou agir. Tem momentos que você precisa somente esperar passar. Não, por exemplo, você vai pegar um voo, certo? Você foi para os Estados Unidos agora ano passado, né? Foi ano passado? Foi esse ano. Tanta coisa já aconteceu. Seu voo foi cancelado ou foi adiado, não foi? Foi adiado. Porque tinha o quê? Um furacão. Excelente exemplo. Tinha um furacão. Você sabe que tem um furacão no meio do caminho. Você vai insistir para meter uma aeronave com 200, 300 pessoas no meio daquele furacão? Cara, você vai cometer uma tragédia. Prudência, né? Então, naquele momento, o que você tinha que fazer? Nada. Simplesmente ficar parado. Então, o americano, eu tenho aprendido muito isso com eles lá, né? Até o hispano, de certa forma, não é mais um americano, de respeitar os processos, o timing das coisas. Tá? Então, os Estados Unidos ele tem muito processo, muito timing para as coisas acontecerem. Então, a gente chega num lugar, não, tem um jeitinho que pode resolver? Cara, a maior parte dos casos não vai ter jeitinho. É A ou B. Claro que existem algumas travas nesse processo, talvez burocratize, mas a gente precisa aprender com isso. E respeitar que as coisas boas levam tempo. As coisas que são alicerçadas na rocha, elas precisam de uma fundação. Até porque para aguentar, às vezes, como você tempestade, falou agora aí, né, de furacão, eu fiquei impressionado. Precisa ter fundações firmes. Eu cheguei lá, já passou o furacão, apesar, ainda bem que diminuiu a intensidade, né, mas foi um furacão que passou. As coisas estavam já voltando à normalidade. Você chegou depois do furacão. E a cidade estava inteira. Porque houve uma preparação, uma prudência de respeitar o procedimento. E tem a base também. Exatamente. E, claro, existe a preparação de uma estrutura, né? De uma cidade totalmente preparada para isso, com vidros duplos, enfim, a tecnologia de construção. Mas quando chega próximo, existe um procedimento a seguir. Cancela-se voo, não vai ter aula, não sai na rua. Procedimentos que precisam ser cumpridos. E evitam maiores danos. Então, qual o grande aprendizado? Grande aprendizado aí tirado. Precisa entender isso. Entender que, cara, na vida você precisa ter processo. Eu vou dar um exemplo aqui, claro, né? Todo respeito, hoje os Estados Unidos está na iminência de ter um novo presidente, já temos um novo presidente que vai assumir a partir de 1º de janeiro, e há uma tensão em relação à imigração, em relação à deportação, por exemplo. Mas quem é que está preocupado com isso agora? Quem atropelou processos. E eu não estou julgando se está certo ou se está errado, estou dizendo
Cada história é uma história. Não tem como julgar que a pessoa fez... Porque existem pessoas que foram para os Estados Unidos porque iam morrer. Então a gente não tem como julgar isso. Não tô falando disso, tá? Tô falando em relação ao processo. Existe um processo. Então quem tá hoje com mais receio lá? Quem atropelou o processo. É o famoso imigrante ilegal. É o famoso ilegal. Agora, quem seguiu um processo como eu segui, por exemplo, de 2 anos e 3 meses para poder migrar para a América legalmente e investiu dinheiro, tempo, atenção, energia nisso e foi para lá pelos caminhos legais, tá tranquilo. Por quê? Porque simplesmente seguiu o processo. Então, eu acredito que a gente, como brasileiro, precisa entender. Nós precisamos seguir etapas. Na vida, você vai ter etapa. Não adianta você querer espelhar a sua empresa numa empresa que já está há um tempo no mercado. Você pode se inspirar. Isso aí. É diferente se inspirar do que se espelhar. Você pode se inspirar, mas não queira se comparar com alguém que já está há um tempo na tua frente. Quem me acompanha sabe, eu soltei um vídeo falando sobre isso, né? Inspirar é normal. Quem compara, para. Quem compara, para. Porque Quem frustra. admira, se inspira. Porque frustra. Então a pessoa começa a se comparar, fala, cara, mas cara, é muito grande pra mim. Então é por etapas. Nunca vou ser assim. Exato. Tem algumas pessoas que me procuram, Paulo, eu quero ir para os Estados Unidos. Aí eu falo, beleza, quantos lugares você já morou? A pessoa não mudou nem de bairro. Então assim... Não saiu da zona de Não saiu conforto. zona de conforto. Claro, você pode fazer isso? Pode, mas vai por etapas. Eu pergunto, você já fala o inglês? Isso. Você já fala pelo menos o espanhol? Não falo. Então você já pode começar a etapa. A primeira etapa que você vai mudar para os Estados Unidos, eu sempre falo, vai mudar para os Estados Unidos, começa a aprender inglês. Eu faço aqui até o Paulo, né? Entendeu? Parece que a gente se conhece há muito tempo. Apesar de conhecer na internet, mas intensificou com a minha viagem lá. E uma das coisas que eu admirei, o Paulo, o inglês, eu perguntei, Paulo, qual a escola que você fez? Como é que você aprendeu rápido, né? Falando da vida. E Como é que você aprendeu rápido? Rápido. 2, 3 anos estudando todo dia. Quando você aprende, porque assim, lá, né, quando eu andei com ele, enfim, interagindo, e também tem o espanhol ainda, né? Se for hispano... Aí o pessoal fala, você aprendeu rápido, né? Rápido, 3 anos estudando. Mas isso foi pra mim, assim, um potencializador, uma inspiração. Hoje, falando aqui, né, tá indo... Eu tenho acordado cedo, eu acordo 5h30 da manhã, tem meu momento. Seguindo receita, tô seguindo a receita e tô estudando. E tá funcionando? A pergunta é... E assim, o que me impressionou? Porque eu passei a entender... Que é um processo. Um processo. São etapas. E você vê o avanço, como Isso, eu sempre digo. E etapas, todos os dias, um pouquinho, todos os dias, etapas. Isso foi uma inspiração, não comparando. Eu nunca vou falar como... Porque se você vai falar até melhor. Mas você vê que é uma inspiração, que é possível, e você ter uma pessoa, como ele está aqui, tá num programa entregando tanta chave quanto eu aqui, tantos insights, uma pessoa que, qual é o intuito? As pessoas às vezes, até cultural, ela quer o quê? Que você faça por ela, Sim. você falou. Vira essa chave na mentalidade. Cara, para com isso. Que alguém você tem que fazer uma coisa para você. Autorresponsabilidade. Exato. E essa tem que virar. O empreendedor, ele não tem espaço para isso. Não tem espaço. Não. Ele tem que ser autorresponsável pelaquilo que ele quer. Dando certo ou dando errado. Porque tem isso também, porque a pessoa deu certo, olha, eu sou bom. Pô, eu sou tremendo. Aí deu errado, o cara porque deu a economia. Quer botar a culpa no outro. Não, porque, cara, a escola não era tão boa. Não, minha faculdade não foi tão boa. Não, é que sabe como é que é, né? O país, não, é o governo, não, é a crise, é a inflação. Assuma a responsabilidade, porque quando você assume... Isso. Automaticamente, cara, o nosso cérebro é uma coisa incrível. Incrível, cara. Se você faz uma pergunta de como resolver tal situação, você pode não encontrar nesse momento. Você pode definir o quê e depois você pergunta o como. Com o tempo você vai encontrar a resposta. E você falando isso, né? Porque para cada um, né, tem um nível de dificuldade. E eu uso isso para minha vida e eu solto essa frase, né? Transforma impactos em impulso. Exatamente. Da onde eu vi, quantos impactos eu tomei, desde a cor da pele, tantas coisas que você... Mas eu tinha 2 opções. Ou eu parava, ou fizesse de vítima, né? Convertia aquilo numa energia para ser maior. Sim. E você falou também outra coisa, eu tô dando aqui, reforçando depoimento, porque faz total sentido e quem tá ouvindo aí vai se identificar. Na família, enfim, às vezes as pessoas que estão perto não entendem, não é por mal, as pessoas não entendem o caminho que você está seguindo, enfim, você não vai ter apoio. Não vai, eu só fui receber o próprio apoio e transformar isso, pavimentar a minha estrada. Essa estrada que eu pavimentei, outros começaram a ver e, cara, sem problema nenhum, perguntar referência. Eu recebi um depoimento muito legal essa semana de uma prima minha. De manhã acordei com uma mensagem dela, ela falando, primo, porque até dos vídeos aqui ela assiste em Visão Empreendedora, ela começou a empreender com muito medo e ela começou a aplicar algumas coisas no negócio dela. Ela falou... Que ela ouviu no podcast. Ouviu e conversando comigo, ela perguntava, a gente entregava, pavimentando, né? A estrada, você já se tornando referência, e ela dando depoimento que ela tem progredido, avançado.
Olha só. Não é tudo sobre dinheiro, não é minha cliente, é um parente que conta as coisas que estão acontecendo. Por isso que eu coloco energia nisso aqui, trago pessoas como o Paulo. Sim. E você aí, se tá valendo a pena, já curta aí, comenta, compartilha, porque mais pessoas precisam entender e esse conhecimento precisa chegar. E esse é o maior salário, né, cara? Eu acho que o maior salário é esse aí, né? Você vê que tem sentido o que você tá fazendo, né? E é o que eu tava falando, né? Você faz esse trabalho já há um tempo e você vai aprendendo conforme você vai avançando. Né? Imagine você, cara, eu quero ter um podcast gigante, né? Trazer pessoas já totalmente renomadas. Não, você vai trazendo pessoas microempreendedores, empreendedores que estão criando seu espaço no Brasil, fora do Brasil. Né? E isso, cara, é algo louvável que todo mundo precisa entender o seu momento. A gente tá falando essa questão do momento. Os processos, as etapas. E a gente tem esse costume de ultrapassar e trocar os pés pelas mãos. Além do que você falou da questão da autorresponsabilidade. Né? Eu nunca posso ficar procurando alguém para poder fazer por mim aquilo que eu tenho que fazer. Você mesmo se identificou você já, depois que eu falei com você a questão do inglês, né? Você falou, cara... O tempo que eu tenho, eu vou criar. Usa o tempo que você tem. Cara, não tem muitos recursos. Usa a internet, cara. Usa o que você tem na sua mão. Eu vou falar, tá acessível. Hoje, antes, a minha vida empreendedora começou, tô até com um livro aqui, depois eu quero falar. Sempre li muito. E algumas pessoas, até o Rafael, nosso amigo em comum, daqui do espaço. Eu lembro quando eu conheci ele, falou assim, o Flávio é um cara que lê muito, porque às vezes eu postava e na minha mesa sempre tinha livros. E quando conversava, eu sabia de literatura. Eu não tive a oportunidade de frequentar as universidades no exterior ainda. Né? Mas desde quando eu trabalhei nas companhias de capital, essas companhias como nós trabalhamos, e tinha acesso a pessoas que recomendavam literatura, eu ia, buscava. Sim. Por que eu estou falando isso? Dentro do que o Paulo está falando, se autorresponsabilizar, dentro da jornada que você quer cumprir, o que precisa? Eu sempre procurei. Eu ficava olhando as vagas e o que precisava para as vagas. E eu olhava lá, poxa, precisa disso, conhecimento tal, na contabilidade, né? Conhecimento ERP, SPED. Eu ia buscar isso. Começava a me conectar com quem fazia. Sim. E na tua vida, na sua jornada, você falou aí, né? Tanto na Venezuela quanto nos Estados Unidos. Nessa caminhada aí, foi assim que aconteceu? Como é que você... Porque hoje eu vejo você falando bem inglês, me inspiro, mas... Fala aí pro pessoal, eu já ouvi de você, mas fala aí pro pessoal. Cara, é engraçado você falar, né? Me inspirei que você falava inglês e... Você não é o primeiro que falou isso comigo. Cara, como é que você aprendeu tão rápido? E eu digo, não foi rápido. Na verdade, o palco parece... Quando você vai pra uma palestra, qualquer evento que você vai, pra um show, não é um show. O cara apresenta ali 30 minutos, 40 minutos. Só que ele se prepara dias pra poder fazer aquela apresentação. Dias. Então, eu costumo dizer o seguinte, que o palco é só a ponta do iceberg. Então, na minha caminhada, respondendo a tua pergunta... Cara, eu nunca comecei nada na minha vida com tudo organizado, tudo pronto, tá? Pode parecer que o cara já foi pra lá com tudo organizado. Cara, a caminhada se constrói caminhando. Bota o pé é uma trilha. Você tá numa vida, numa selva, né? Não tô falando aqui só do Rio de Janeiro, tô falando da selva. A vida é uma selva, que você vai abrindo uma trilha no meio do caminho e você vai construindo a sua caminhada caminhando. Então, como eu comentei no início, a questão do aprendizado. A gente tem que estar aberto todos os dias a aprender. Todos os dias você precisa estar se autodesenvolvendo, quase que não sai. Estou esquecendo aqui o português. Essa é difícil essa palavra, né? Autodesenvolvendo. Português, espanhol, inglês. Que engasguei. Tem uma hora que confunde. Então, o autodesenvolvimento é a única coisa que só depende de você. E aí, você fica buscando no Instagram... Não que você não usa a rede social, inclusive já segue a gente aí que você não tá seguindo. Mas tem conteúdo de valor. Mas você não pode ficar deixando como isso como a sua base. Se a sua base o palco do outro, se a sua base, eu vou falar aqui agora, eu quero falar até pra essa câmera, se a sua base é o stories de alguém, cuidado. Cara, você é um sério candidato a entrar em depressão. Você não pode ter a base de stories de uma pessoa, ou um YouTube, nem o meu, nem do Flávio, nem de ninguém. Tá? Você pode se inspirar. Tem coisas que eu vou falar que você vai gostar, tem coisas que você vai falar que você não vai gostar. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Você não é obrigado a gostar de tudo que a gente fala. Mas você não pode basear a sua vida em um ídolo. Verdade. E aí vai uma opinião muito pessoal a respeito de cada um que tem os seus ídolos, né? Eu gosto muito de futebol, tem alguns jogadores que eu gosto. Eu não idolatro nenhum, mas eu sei pessoas que dão a vida pelos seus ídolos. Mas, cara, você tem que ser ídolo de você mesmo, em primeiro lugar. Porque no final da sua vida, só vai estar você e você.
Não vai estar você, nem seu pai, nem sua mãe, nem sua esposa, nem seus filhos. Vai ser você e você. O seu ídolo um dia vai morrer. Então a gente no Brasil tem uma vocação muito grande para ser idólatra. Tá? Eu não estou falando aqui de religiosidade. Estou falando aqui de basear a sua vida em uma pessoa. Em um influencer, em uma pessoa que tem um status. Então nós temos que quebrar essa vocação da idolatria e trilhar o seu próprio caminho. Repito, inspiração sempre, espelhamento nunca. Você precisa ser você. Fazer a sua parte. Fazer a sua parte. Ah, mas o fulano está fazendo, então não me convidou, então não me incluiu. Cara, Deus abençoe a vida dele. Eu vou trilhar o meu caminho e vou fazer a minha história ser diferente. Eu vou escrever a minha história, né? Eu tenho um negócio que eu coloquei no Instagram e eu vejo que tem uns insights assim, nem tudo eu coloco, minha esposa até fala, você tem que anotar isso, você tem umas inspirações que você não coloca. E realmente agora eu criei um bloco de notas. Pro seu próximo livro. Tem que anotar, porque às vezes eu falei uma coisa pra ela e ela gravou, ela anotou. Eu falei assim, ó, quem vive de stories não faz história. Caramba, hein? Quem vive de stories não faz história. Printa, marca ali ele do Instagram. Eu não sei se alguém já falou isso, mas, cara, faça a sua história. Eu particularmente, eu nem gosto muito do Instagram. Eu coloco porque tem que estar lá, tem que aparecer. O trabalho, a maior parte do meu tempo foi o YouTube, né? O YouTube até hoje gera leads, gera clientes pra gente no escritório. Tem um perfil de ensino profissional. Então a gente usa muito o YouTube, mas o Stories tem essa questão de ceifar o tempo das pessoas. Aí vai uma outra insight, né? Essa questão do tempo, que eu tenho aprendido muito nesse caminho para 2 anos morando nos Estados Unidos, 1 ano e meio, que é a questão da como que eles valorizam o tempo. E um dos maiores ceifadores de tempo é o Instagram e as mídias sociais que usam essas histórias de um dia, principalmente. Porque você fica naquela ânsia de ver. Porque você sabe que se amanhã você não vê, você não viu hoje. Coisa que você não tem, por exemplo, no YouTube, que fica lá gravado, você joga uma busca e você acha. Então eles atiçam a pessoa a ficar presa. Isso te ceifa o tempo. Para olhar aí o seu celular, quanto tempo você despendeu nisso hoje. E aí você vai entender o que eu estou falando. Poderia ser 1 hora que você está estudando inglês, está estudando espanhol, está aprendendo uma habilidade. Você descobre que você tem tempo para poder fazer. E aí isso é o grande, não digo segredo, que não tem segredo nenhum nisso, mas eu acredito que a grande sacada que eu tive já há algum tempo é não ficar investindo, perdendo tempo com essas coisas. Respeito todo mundo, por exemplo, eu não assisto série. Não maratono série, nunca maratonei uma série na minha vida. Conheço de nome, tudo que você falar aí, La Casa, Digital, o que seja, mas eu nunca parei pra maratonar nenhuma, nunca completei. Eu tenho eu não tenho esse prêmio de maratonei tal série. Nunca fiz isso. Não invisto o meu tempo. Rápidos, né? Que ceifam uma quantidade de tempo muito grande. Uma construção. Quando você pensa numa construção de longo prazo. Exato. Então, esse podcast aqui tá sensacional. Então, por exemplo, você fala, você aprendeu inglês muito rápido. Cara, você que acha. Eu tô estudando inglês, meu celular tá gravando ali, mas se não me engano vai completar 1.350 dias que eu tô estudando inglês, dá mais ou menos o quê? Quase 4 anos, né? 1.350, quase 4 anos. Todo dia uma coisa nova. E todo dia eu tô estudando. Eu monitoro isso por um aplicativo chamado Duolingo, que é muito fácil. Obviamente eu não uso só o Duolingo, mas eu estudo pelo menos todos os dias, 30 minutos por dia. Todos os dias eu estudo. Então eu tornei estudar idiomas um hábito, como escovar dentes. Então, pode parecer... Hábito, né? O cara tá aprendendo cada vez mais. Claro, eu tô investindo 30 minutos por dia. Que é uma coisa que é porque eu sou bom, não. Porque uma coisa simplesmente eu deixo de assistir Netflix. Eu deixo de fazer alguma coisa que seria... Não tô condenando não, tá? Quem faz não. Acho que cada um faz a sua vida o que quiser. Eu estou dizendo o seguinte, se você quer ter resultados consistentes no longo prazo, sacrifícios são necessários. Sacrifícios temporários. Eu me abdiquei, por exemplo, processo para os Estados Unidos, eu me abdiquei de muita coisa. Abdiquei de eventos, abdiquei até de eventos da minha própria área de contabilidade, da correria, investindo coisas lá fora, que quando você coloca o seu foco para uma direção, você vai ter que abrir mão de uma outra coisa. Aí é uma outra chave, né? Que é mais dolorida. Quando você abre mão de muitas coisas que outras pessoas estão fazendo, você vai ser ignorado. Quando você abre mão de coisas que as pessoas, todo mundo está fazendo e você não está lá, você vai ser rejeitado. Você vai ser deixado de lado, você vai ser esquecido. E isso é totalmente natural. A grande sacada disso é ter mentalidade suficientemente forte para poder suportar esse processo. Porque aqueles mesmos que te esqueceram nesse momento vão lembrar de você no futuro. Olha. Então, essa mentalidade é difícil quando você está focado em uma coisa.
Porque vão te rejeitar por você não estar fazendo o que a maioria está fazendo. Não estou dizendo que a maioria está fazendo errado. É porque você está focado no seu. Não faz sentido pra Você você tá naquele momento. Você está muito focado no que você quer. Cara, conta Entendeu? o Paulo ligou que uma metralhadora entregou várias. Ainda bem que vai ficar Foi uns gravado. 3, né? Um atrás do outro. Vai ficar gravado, mas assim, Você me corta, porque se sou- deixar, vai pro quinto, Não, sexto. eu sou um cara que eu vou, tipo assim, inside, eu gosto muito de pensar exatamente, né, na questão do tempo. E tem até a pesquisa, né, que o brasileiro, ele consome muito isso, né, nas redes Muito, cara. sociais, tudo. É o maior, maior É. do mundo, se eu não me engano, né? É Um o dos maior do maiores, né? mundo. E você vê, é um povo carente, né? Essa cultura do respeitar Sim. processo, do tempo, você falou agora, tempo. A gente até, quando eu falo com o Paulo assim, time is money, porque eu fico testando. E eu falo que é mais que isso, que né? é mais do que... É mais do que dinheiro, né? Time is more than money, né? Mais do que. Eu acho. Time Minha is opinião more than money. Aí, esse é novo. É porque assim, I speak English, mas você sabe cara. por que tem essa questão do time is money, né? Porque nos Estados Unidos existe uma valorização muito do tempo das pessoas. Então o americano não gosta de perder tempo. O que me chamou a atenção Não lá, perde tempo, não se perde tempo é, com essas coisas assim. Tanto que o próprio WhatsApp, dentro do americano, eu tenho vários colegas americanos que não têm WhatsApp. É. Entendeu? Não tem, não usam. Até porque na época do mensagem de texto, né? uhum. Era gratuito, então o Brasil demorou a ser gratuito, mas eles não têm uma demanda de WhatsApp. E é um grande consumidor de tempo também, uma excelente ferramenta para trabalho. Eu uso para trabalho. Mas, por exemplo, eu mesmo não tenho WhatsApp pessoal. Não tenho. Tem os números de WhatsApp, são todos comerciais, né, voltado para a parte de consultoria tributária e contábil. Mas eu não perco muito meu tempo também nisso. Aprendendo muito com eles também. Eles não perdem muito tempo. Então, eles valorizam muito o tempo, cara. Você vai ter uma consultoria, é paga, né? O tempo da Isso pessoa. isso que eu ia falar. É. Porque eu prestei atenção nisso, na questão de valorizar o serviço do outro. Não existe serviço simples, todos são importantes. Da limpeza, do motorista, todo mundo. Eu já tenho essa preocupação. Exato. Chamei Uhum. o Uber de deixar. Aqui o pessoal tem a cultura de. Eu vou estar no prédio, ele chama o Uber, Aí tô fica descendo o esperando. elevador. Não. Lá as pessoas têm a cultura. Eu sou muito Isso, observador. de valorização do tempo e Questão- do conhecimento das pessoas. E eu trouxe muito isso. Sempre, né, apliquei. Às vezes eu pensava assim, até converso com a minha esposa, né, que tá comigo, vou fazer 20 anos de casado. E parabéns, ela hein? ela Eu faço é minha, 15 mês que vem. tu vê, né? A família é uma das bases que solidifica e Faço 15 meses que transforma. vem. Até faço esse parente, né? A família é uma base que Não, a família uma é tudo, dessas né? que. E eu converso muito, e é bom, né? Quem tá contigo ao tempo vai vendo a evolução. Eu falando dessa questão da cultura, sempre falei. E quando eu vim de lá, eu fiz essa observação, né? Da pessoa valorizar o outro, de qualquer serviço, Sim, cara. de Sim. reconhecer o tempo do outro, Uhum. né? Não achar que, o meu tempo é mais valioso, você reconhecer que o outro tá fazendo ali, ele despendeu, né? Tá deixando família, enfim. Sim. E esse olhar, né, mostra assim um respeito e uma visão do empreendedor, de mudança de mentalidade. Uhum. Mesmo que você esteja, como falou ali, né, como cristão, eu acredito que somos embaixador de um reino. Com certeza. Somos embaixador de um reino. E você traz essa cultura já, assim, forte. Lógico que você vai em outros países, você observa a cultura forte de uma nação. Sim. E nós, como brasileiros, nós somos um país que ele tem, assim, um caminho para o progresso, mas parte muito do seu povo. Sim. Por isso que eu sou incentivador do empreendedorismo, porque o empreendedorismo é aquele que transforma, né? Uhum. Transforma problemas, viabiliza soluções para um progresso. Apesar de não ser muito incentivado, mas é importante, por isso que eu destaco aqui histórias, por mais que sejam desafiadoras, que valem investir nessas ações. Como eu falo, vamos avançar. Vamos por isso que eu sempre avançar. incentivo. Então, Paulo, você falando nisso, vários insights. O pessoal pode voltar aí depois aí, ó, mas curte, comenta e compartilha. Do que ele falou. Ele está tendo uma experiência, todo o tempo você cita. Eu aprendi muito. Toda hora. Você se expôs. Toda hora. Outra coisa, Paulo, para quem quer, vamos lá, né? A pessoa tá ali, caramba, na América. Hoje com a internet é possível empreender na América, é possível abrir os caminhos, enfim. Mas existe um caminho de facilidade? Porque eu desconheço na minha vida um caminho de Não facilidade. existe, cara, caminho de facilidade. O que acontece? Como você falou, né? O povo brasileiro, ele é carente, né? Então, assim, sempre quando aparece alguém com uma fórmula milagrosa, até ser descoberto, ele consegue enganar algumas pessoas. Porque a pessoa tem aquela expectativa de... Cara, veja a minha situação, né? A pessoa... Eu conheço os dois lados, né? Tanto da pessoa que mora na comunidade, eu morei na comunidade, como morei na Zona Sul do Rio de Janeiro, em Copacabana. Então, assim, a pessoa que tá sem esperança, quando você chega com uma solução para ela, olha, eu tenho aqui a oportunidade do ouro
para você ganhar dólar nos Estados Unidos. Aí, primeiro momento, é lindo, porque imagine, cara, o dólar hoje está 6,30. Se alguém batendo na sua porta, você não tem o dinheiro para poder pagar as contas do mês. E a pessoa agora fala que você pode ganhar de 6 para 1. Então você mexe com a emoção, o sentimento e com a esperança das pessoas. Mas isso tem acontecido, infelizmente acontece não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, em qualquer lugar. Os Estados Unidos ele é um país sério que as leis funcionam, mas também tem muito golpe. Tá? Então existem pessoas mal intencionadas que se aproveitam da esperança das pessoas para vender uma ilusão. E na verdade, Flávio, não tem caminho fácil em lugar nenhum. Nem no Brasil, nem nos Estados Unidos. Né? Empresas quebram no Brasil e empresas também quebram nos Estados Unidos. Eu estava vendo um número recentemente que o percentual de empresas quebrando nos Estados Unidos é muito parecido com o Brasil. Não vem pensar que porque a América é mais estável, o dólar quebra também. Pelos mesmos problemas comportamentais, de falta de gestão, de falta de planejamento, de mentalidade. Pelos mesmos problemas, tá? Falta de educação financeira, tem o mesmo problema, que muda o idioma e o zip code, né? O CEP. Então tem o mesmo problema. Então, assim, não existe um caminho fácil. Existe oportunidade nos Estados Unidos? Existe nos Estados Unidos, como existe no Brasil, existe na África, existe lá na Ucrânia, que está tendo guerra. Oportunidade. Na Venezuela, que é uma ditadura. Agora, essa questão de você visualizar essa oportunidade, de identificar, esse é o maior desafio. Né? E estar atento para essas mudanças que estão acontecendo ali no meio da crise. Tem até um ditado que fala que na crise que o dinheiro troca de mão. E é verdade. E você precisa criar, né? E você precisa identificar. Que muitas vezes nem criar, às vezes já existe um caminho ali, só que não achar que é fácil. Porque quando você vai quando você passa, é só chegar ali, abrir o IAN, né, que é o CNPJ da empresa, contrata o Paulo lá, abre a empresa, tá tudo certo, agora eu vou ganhar dólar. Não é assim, cara. Você precisa entender que existem riscos, existem regulamentações, existem regras tributárias, existem legislações que mudam, por exemplo, nos Estados Unidos, mudam de estado para estado. Estamos falando de 50 estados. Então, assim, 50 estados. Existe complexidade também. É mais simples que o Brasil? Eu diria que sim. Muito mais simples, é uma legislação mais enxuta, é uma segurança jurídica infinitamente maior que o Brasil. Mas não tem facilidade. Né? Mas não tem facilidade, ela não existe. Nem no Brasil e nem nos Estados Unidos. Mas é possível. Com certeza. Eu tô aqui, né? Se foi possível para um ex-favelado, né, que saiu lá da comunidade, hoje, ser um residente permanente nos Estados Unidos e tá construindo uma carreira internacional, cara, qualquer um consegue. Só que dizer que assim, qualquer um que pague o preço para isso. Muito bom. É importante colocar isso. Qualquer um que esteja disposto a renunciar, a sacrificar, a trilhar novos caminhos, a enfrentar preconceito, a enfrentar dificuldades iniciais de adaptação, que é normal, mas saber que o resultado ele vem. Tá? No longo prazo não tem como. Se você semeou, volta na semeadura. Se você semeou, você vai colher. Isso aí. Paulo, você falando aí, você citou da educação financeira, que me chamou a atenção porque eu li o seu livro. Você leu o livro. Quem não sabe, o Paulo também é escritor. Além de contador, enfim, escritor. E esse livro foi escrito antes de você... Foi escrito antes. Na verdade, ele foi publicado... eu escrevi ele antes, mas eu já menciono a minha ida para a América porque foi bem às vésperas da ida para os Estados Unidos. E ele foi lançado quando eu estava nos Estados Unidos. Olha só. Tanto que infelizmente, eu não consegui vir na época, por questão de agenda, eu não consegui vir para o lançamento, que foi em São Paulo, na Livraria Travessa, se eu não me engano. Mas a gente conseguiu ter acesso. Ele foi lançado poucos meses depois que eu cheguei nos Estados Unidos. E assim, eu destaco aqui porque ele mencionou da questão da educação financeira, de questão para realização de sonhos. De pai para filho, principalmente, né? Para deixar um legado. Legado de educação financeira, né? O meu capítulo é um livro que tem outros autores, né? Mas o meu capítulo, eu falo nele justamente de você construir, né, uma nova geração por meio da educação financeira, que é o que o mundo carece, tá? E esse capítulo, inclusive, está sendo base de pesquisa, né, do mestrado que a gente está fazendo lá nos Estados Unidos, na área de educação financeira para empreendedores. Porque quando você chega nos Estados Unidos, você descobre que você pensa, América, todo mundo é educado financeiramente. Não se iluda. Foi onde você citou. Por que eu não se iluda, porque tem muito problema. Eu citei o livro, porque quando você falou, lá as empresas quebram por quê também? Quebram também, pelo mesmo motivo. E tem que interessante isso, né? Caminho, né? Assim como no Brasil. Então, mesmo motivo. Se, né, você vê, não é o local, não é a geografia, não é a geografia. A questão que você falou lá no início, da mentalidade. Da mentalidade. De você se abrir. Então, eu cito aqui, né, recomendo uma oportunidade para quem está
Paulo, se alguém quiser adquirir, enfim. Tem o link, depois eu posso botar o link, vou te mandar o link, pode colocar na descrição ali. Porque fala, Pode, né, a respeito de tem algo na muito Amazon, importante. na Amazon, nas livrarias virtuais também você consegue adquirir ele também em PDF. Eu gostei muito, eu li, assim, não só eu, mas eu sempre compartilho com a minha família, minha esposa, como falei, né? Aham. Das ideias e conecta muito com o que nós temos buscado fazer com todos os desafios da nossa nação, cada um aqui, quem está assistindo do Brasil, agora vai ter o pessoal da América. Com enfim. certeza. Eu tenho audiência também na Inglaterra, porque eu tenho Na cliente Inglaterra. lá né? também. Caramba. Tenho uma cliente lá. E eu tive até uma entrevista com ela. Então eu fiz sou o um segundo podcast. internacional aqui. Fiz legal. um podcast com ela. Mas, Vamos voar alto. e ouvindo isso, eu destaquei aqui agora que, independente da geografia, o que, né, Independente, cara. a mentalidade, ela é É a maneira que você encara a situação, né? A geografia não faz você faz o lugar. Então você sonhar ao sonho americano, né? Todo mundo, você sonhar é legal, eu Sim. vivi essa experiência, quero promover para minha família, é legal você conhecer outras culturas, como outros países. Paulo já teve. Mas não residência. sustente na geografia. Porque tem pessoas vivendo pesadelo americano também. Então, porque isso que eu queria falar, na questão da Tem, mentalidade, de se preparar, de você estar estruturado, você falou, respeitar processos, se Uhum. preparar e se estruturar É possível, para isso. totalmente. É totalmente. É trilhar o caminho. Inclusive, além desse livro, tem um outro livro digital, Flávio, que é o Made USA, que é como abrir empresa nos Estados Unidos, que eu Mas detalho esse aí 10 já é capítulos mais, ali. né? Esse é um livro digital, mais acessível, né? Depois, se você quiser compartilhar também, você consegue entender como é que funciona a abertura de empresa, os tipos de empresa, uma estruturação. A gente pode até gravar um outro conteúdo para poder explicar mais sobre isso. Planejamento tributário, que hoje é o meu foco hoje nos Estados Unidos, é ajudar empreendedores, né, a se organizar tributariamente e financeiramente com seus negócios. Mas tem um outro livro também, mas é totalmente possível você se planejar, se organizar, criar um plano e migrar de forma correta. Obviamente, você vai fazer um processo de migração para morar. Procurar um advogado de imigração é imprescindível, né, para você fazer o processo legal. Não recomendo ninguém aí ilegal para os Estados Unidos, tá? Eu tenho visto, né, várias pessoas, famílias, né, com vários problemas por ter ido para lá. Pessoas que poderiam ter feito um planejamento, tá? Pessoas que têm negócios, inclusive, de sucesso no Brasil, mas por desconhecimento foram de forma irregular. Então eu não recomendo isso para ninguém. Existem caminhos totalmente legais que você pode trilhar, como eu trilhei, né, como advogado, fazer todo o processo, mas é aquele negócio, respeitar etapas, respeitar o processo. As coisas boas levam tempo. E eu quero te dizer que vale a pena esperar. Vale a pena você respeitar o processo. Isso aí, coisas boas levam tempo demais para Para acontecer. de repente. E são fincadas na rocha. Uma casa estruturada, ela tem alicerces firmes. E esses alicerces levam tempo para construir. Não é da noite pro dia. Você precisa dar tempo ao tempo, esperar, fazer as coisas acontecerem de forma estruturada para que você venha ter paz. Muito bom. O Paulo é meu amigo aqui, entregou demais. E assim, nós não somos concorrentes, nós somos amigos. Não, jamais. Eu falo sempre para os meus colegas, ele tem um podcast, quem quiser ir acompanhar, que é Empreender na América. É só jogar no YouTube aí. E eu falo que são achar aí, rápido. tá sempre dando insight, ele é direto ao ponto. O Paulo é, como eu tava vendo, ele tava falando, ele citou aqui no início, né, a diferença do tax planning e do tax, até para os preparação de imposto e o planejamento tributário. Planejamento. É uma coisa que até no Brasil também, né? Eu já tenho falado sobre isso com a contabilidade gerencial. Que tem aqueles que são operacionais, enfim, e é necessário extremamente. E às vezes ele está tão envolvido no operacional que não entrega o tático estratégico pro empresário. Isso acontece também nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, né? É o cara que está preocupado com a entrega da declaração do imposto. Isso aí. O deadline, o prazo. Igual que no Brasil, né? Começa lá o imposto de renda ali em março, né? Março, abril. E você está preocupado em entregar para a Receita. Mas sendo que quando você vai entregar, já aconteceu. Não tem o que fazer. Então não tem muito o que fazer. Então qual é o trabalho do Tax Advisor, né? Que é o meu trabalho hoje? É justamente fazer o planejamento. E na hora que você faz esse planejamento, qual é a maior ferramenta que você usa? Contabilidade. Então você vai olhar os números do cliente dos 2 últimos anos, vai olhar o que ele pagou de imposto e criar estratégias dentro da lei para você economizar impostos na hora de você fazer a declaração. Esse e outros conteúdos estão lá. Isso aqui só foi uma prova. Estão lá nesse canal e eu recomendo, você já vai lá, Empreender na América, né? Empreender na América podcast. A gente traz história de empreendedores, né, no podcast, mas ali o canal Empreender na América, porque a gente não só traz o podcast, né? A gente tem conteúdos ali técnicos para mostrar pro empreendedor e para pessoa física também, porque diferente do Brasil, Flávio, a carga tributária lá não é igual aqui nos Estados Unidos, no Brasil, né? No Brasil você paga imposto de renda na pessoa jurídica e depois você paga na pessoa física.
Nos Estados Unidos também tem essa situação para grandes corporações. Para uma empresa pequena, que é a maior parte, né, vamos dizer, 80% das empresas, que são pequenas e médias empresas, essas empresas não têm imposto federal. Então, no final do dia, quem arca com a carga tributária? São os sócios, a pessoa física. Ela é responsável de pagar o imposto de renda para o governo. Então, mais um motivo de você entender de tributação, ter um tax advisor, porque o imposto impacta diretamente a vida do indivíduo. Assim como E aqui, dependendo do estado, ele paga mais imposto. Só que lá tem a questão do imposto de renda estadual ainda. Então, dependendo de onde você vai morar, você pode pagar mais imposto. Então, você precisa fazer um planejamento completo para saber onde você vai morar, quanto você vai pagar de imposto. Porque no final do dia, não é a empresa, é você. Se você tem uma limitada, por exemplo, né, que a gente chama de LLC lá, quem vai pagar o imposto vai ser você. Então, mais um motivo de a gente ter uma pessoa que acompanha a sua vida, porque é a sua vida. Então, como eu falo, empreendedor visionário, tenha um contador como seu parceiro. Você pode ter aquele contador que faz operacional e como eu tenho me posicionado. E eu, mais uma vez, eu me inspiro aqui, né? Que é importante o operacional, né? Não estou dizendo que tem que ter os dois, né? Se o cara não entrega o operacional, busque um advisor, busque um consultor. Se o advisor faz os dois, ótimo. Mas, via de regra, a pessoa que está muito só voltada para a entrega operacional, não é porque ela é ruim, não, tá? É porque ela não tem tempo para poder fazer isso. Principalmente no Brasil, porque requer um estudo muito grande. É muita coisa. E dentro do que você falou aqui, me inspirando também, como você falou no seu canal, você não traz só entrevista. 2025 eu vou estar trazendo aí também essas dicas direcionadas aí, aulas rápidas, pílulas aí, top, de conteúdos aí, daquilo que a gente já faz no dia a dia, porque vamos disseminar esse conhecimento. Com certeza, essa é a nossa missão, né, Flávio? Como comunicador, né, como administrador, contador, comunicador, levar informação de qualidade, né, e conhecimento que abra a visão do empreendedor, né? As pessoas sofrem por falta de conhecimento. Isso. Perecem, né? Perecem por falta de conhecimento, né? Já estava escrito na palavra, até você na Bíblia. Agora, né? Desde a imigração, as pessoas se expõem a um risco até se expõem, cara, desnecessário, né? Eu vi um caso esses dias, cara, tem um tempo já, de uma enfermeira que morreu tentando cruzar o México ilegalmente. E você sabia que nos Estados Unidos o que mais falta hoje são profissionais na área de enfermagem. E existe um visto específico. Eu não sou advogado de imigração, tá? Mas eu tenho parceiros, então a gente acaba aprendendo um pouco. Existe um visto específico, cara, para quem é enfermeiro. Então por que ela morreu ali, cara? Falta de conhecimento, de aplicação do conhecimento. Então nosso trabalho, o seu trabalho aqui, agradeço você, o Visão Empreendedora, porque esse trabalho é muito importante. Porque uma dica que a gente dá para a pessoa aqui, a gente evita uma tragédia, cara. Uma tragédia, a pessoa morreu. Então, eu tenho visto muito isso na minha carreira. Empreendedores que, por falta de educação financeira, que eles estavam a ponto de cometer um absurdo com a sua própria vida. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Né? Eu levo muito a sério. Não são poucos os casos de gente que eu já falei para ela, não abra empresa, eu não tenho medo de falar. Mas, cara, você perdeu o cliente, não tem problema. É uma vida, é uma família, não vai dar... Tá na cara, porque tem coisas que são muito óbvias, né? Tem coisa que você... É igual a questão do avião, de novo. Você tá ali na frente, tem um furacão. Cara, você não vai passar por ali. Você vai morrer. Então, tem coisas que são muito claras. E a gente tá aqui para ser essa bússola do cliente, da pessoa em si. E essa é a nossa responsabilidade. Além dos números, né? Muito bom, Paulo. E assim, eu já agradeço, o Paulo falou aqui do convite, eu que agradeço aí a sua vinda aqui, seu investimento de tempo, cara. Como time is money, é mais do que... Agora aprendi mais uma palavra, né? Time is money. It's more than money. É mais do que dinheiro. E vamos gravar, de repente, quem sabe, quando for lá na América, lá vai ter a introdução do inglês lá, depois vai com legenda. A gente já grava em inglês, né? Com legenda. Muito bom te receber aqui, meu irmão. Prazer todo meu. Sabe que aqui é tua terra. Fico muito feliz de estar aqui, né? Sempre voltar ao Rio de Janeiro. Eu que já moro fora do Rio de Janeiro desde 2018, 6 anos, né? Moro em Santa Catarina, depois fui para os Estados Unidos. Né? Minha família tá toda aqui ainda, parte de pai e mãe, né? Moro com a minha esposa, com as minhas filhas, obviamente, lá. Mas, cara, é sempre bom ver o Rio de Janeiro de volta. Vir ao Rio de Janeiro e ainda ser convidado para um projeto maravilhoso, que é esse projeto de educação que você tem, Flávio. Para mim, é uma honra muito grande. Só agradecer aos seus patrocinadores, à Visão Empreendedora, pela oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimento. Muito bom. E para você que está aí, mais uma vez, até o próximo episódio. Faço menção aqui que ele citou, né? Nos nossos patrocinadores, agradeço os apoiadores da Pisani, Aduaneira e Tributária, que tem ajudado aí, pode ajudar você.
E a Logimex, comércio exterior. Para quem está pensando no exterior, uma assessoria e você poder fazer com os melhores. Sucesso e até a próxima. Até mais.